ser um projeto, que faz parte dessas 2 semanas. Eu vou fazer várias lives, então quem está chegando aí, seja bem-vindo. A Ivana chegou também, Ivana Diniz, tudo bem? Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre complicações em cirurgia dermatológica. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que só não tem complicação quem não faz procedimento, não é verdade? Então, a complicação, ela é inerente do procedimento. Mas eu diria que as complicações na cirurgia dermatológica, elas são de uma gravidade muito menor do que nos procedimentos estéticos. Então, por exemplo, no procedimento estético, nos preenchedores, né, nas passagens de fios, por exemplo, a gente costuma ter, pode ter, não é, amaurose, necroses, lesões vasculares, oclusões vasculares. A gente pode ter também lesões de nervo, né, amaurose, como eu falei. E na cirurgia dermatológica a gente não tem esse tipo de complicação, essas complicações assim tão graves, né, tão severas. Então isso é um motivo já para você ficar mais tranquilo, se a sua preocupação, se o seu receio é a questão da complicação, tá? Mas voltando ao que eu estava falando, só não tem complicação quem não faz procedimento, né? Quem não faz cirurgia dermatológica não vai ter complicação. Então, o mais importante quando você está diante de uma complicação é você saber fazer o diagnóstico. E depois de fazer o diagnóstico, você tratar a complicação e você sempre amparar o seu paciente, né? Jamais abandonar o seu paciente, porque eu acredito que o paciente ele nunca vai se virar contra você se você ampará-lo diante de uma complicação. Então é super importante que quando acontece uma complicação, que você ampare seu paciente, saiba fazer o diagnóstico. E esse é o objetivo dessa live, de te ensinar a fazer o diagnóstico e fazer o tratamento adequadamente. Das complicações da cirurgia dermatológica, a complicação mais comum, mais frequente, é a hemorragia, né? O sangramento. Então, é super importante assim, quando você vai avaliar o seu paciente na cirurgia dermatológica, por isso é tão importante você fazer uma avaliação pré-operatória bem elaborada. Então, veja, examine o seu paciente, né? Faça uma anamnese bem elaborada. Pergunte se o paciente faz uso de anticoagulantes, se ele faz uso de antiagregante plaquetário, AS. E aí peça uma avaliação para o médico assistente do paciente, o cardiologista, o clínico, o geriatra, que cuida desse paciente, se ele pode suspender o AS ou o anticoagulante por quantos dias, né? Eu geralmente peço em torno de 3, 4 dias antes da cirurgia, que o paciente suspenda. Ó, chegaram também a doutora Regina, a doutora Graciele, sejam muito bem-vindas, tá? Então, é importante que você pergunte para o médico assistente, o cardiologista ou o clínico que cuida do paciente, se ele pode suspender, se você pode suspender a medicação, o AS ou anticoagulante, aproximadamente 3, 4 dias antes. Geralmente eles autorizam, tá? Então é importante que você peça essa avaliação para o médico que cuida do seu paciente. E como eu estava falando, o sangramento, a hemorragia, é a complicação mais frequente na cirurgia dermatológica. Então, primeiro você vai suspender então essas medicações, tá? No dia da cirurgia, o preparo é super importante. Então, quando o paciente chegar na sua cirurgia, Graciele, obrigado. Gostaria de participar da próxima turma do curso de cirurgia. Olha, Graciele, obrigado. Vai ser um prazer te receber na minha clínica, viu? Aqui no link, na bio, tem um telefone, um WhatsApp para você entrar na fila de espera. E a gente está com fila de espera para as turmas de hands-on de cirurgia dermatológica na minha clínica. Mas vai ser um prazer te receber lá, tá bom? Bom, então assim, antes de você fazer a cirurgia dermatológica, é importante que você meça a pressão do paciente. Veja se o paciente está em crise hipertensiva. E se ele tiver em crise hipertensiva ou com a pressão alterada, você vai ter que medicar o paciente. E dependendo do grau da hipertensão, você... Regina, o pessoal não tem entrado em contato pelo WhatsApp, doutor. Ah, sobre o curso, você quer dizer, Regina?
A Erika está aqui também. Eu vou pedir para você mandar um direct para mim, tá bom? Na verdade, a gente está montando a turma do curso de cirurgia hands-on e vai ser em março, tá bem? Manda um WhatsApp, novamente um direct aqui para mim, para a gente entrar em contato, tá, Regina? Vai ser um prazer te receber lá na clínica. Pois bem, então, antes de fazer a cirurgia, você vai medir a pressão do paciente para ver se ele está com a pressão alterada. E se o paciente estiver com a pressão alta, você vai medicá-lo ali, pode medicar ali mesmo no teu consultório, fala para o paciente tomar a medicação. Então, o paciente tem hipertensão arterial, você pede para ele tomar a medicação antes de fazer a cirurgia. No dia da cirurgia, ele tem que tomar a medicação. Se por acaso ela estiver em crise hipertensiva, a pressão estiver muito alta, você vai ter que suspender a cirurgia e encaminhar o paciente para o pronto-socorro para que ele seja medicado lá no PS, tá bem? Então isso é uma coisa importante. Sempre medir a pressão do paciente antes de operar e perguntar se ele suspendeu o AS e o anticoagulante. Bom, uma das coisas que pode acontecer durante a cirurgia é que uma das causas, na verdade, então, do sangramento, da hemorragia, do pós-operatório da cirurgia dermatológica, é porque ou você negligenciou na sua hemostasia, ou por particularidade clínica do paciente. O paciente pode estar fazendo uma crise hipertensiva no pós-operatório, tá? Então, quando o paciente retorna, por isso eu falo sempre que é super importante. O paciente fez a cirurgia com alguém no dia seguinte precisa ligar para o paciente, ou a sua secretária. Se você ainda está em início de carreira, você ainda tem tempo, você mesmo pode ligar para o paciente para perguntar no dia seguinte se está tudo bem, se ele sente algum desconforto. Então, o paciente vai te relatar, doutora, eu estou sangrando desde que eu saí do consultório da senhora e não parei de sangrar. Então, você pede para o paciente voltar imediatamente para o consultório para você examiná-lo, tá? Uma outra coisa que o paciente pode referir, ele pode dizer assim: olha, doutora, o local que a senhora operou fez uma bolota, um caroço super endurecido e muito dolorido, dói muito o local. E às vezes eu sinto que lateja um pouco. Então ele está fazendo ali um hematoma, tá? Então, e qual que é a diferença, na verdade, do hematoma para a equimose? O que eu estou falando aqui é que o hematoma é um sangramento ativo que faz, na verdade, um hematoma expansivo. Então, não é aquela equimose da punção ali quando você faz uma toxina, por exemplo, né? Que o paciente fica com aquela equimose, fica aquele roxinho. Não é isso. Quando você faz uma cirurgia dermatológica, você pode lesar um vaso mesmo, tá? E quando você lesa um vaso, uma artéria, por exemplo, aquilo pode ficar sangrando de forma exuberante e formar um hematoma expansivo, né? Aquilo vai acumulando sangue no local e o paciente sente aquela pressão que se manifesta através de dor, tá? E além do paciente sentir dor, ele sente um desconforto mesmo, e ele sente aquilo pulsando, latejando. Então, esse paciente está numa vigência de um hematoma expansivo. O paciente precisa voltar para o seu consultório para você rever essa hemostasia, tá? Então, o que é super importante você fazer? Então, o cuidado para você evitar um hematoma começa já no pré-operatório. Então, o paciente toma medicamento para hipertensão arterial, você tem que orientá-lo que ele continue tomando, assim, rigorosamente em dia ou no horário, o remédio da hipertensão, e no dia da cirurgia, ele precisa tomar também, porque às vezes ele acha que ele não deve tomar a medicação antihipertensiva, e aí ele chega lá com a pressão arterial alterada. E isso vai favorecer um sangramento, uma hemorragia, a formação de um hematoma expansivo, tá? Então é super importante isso. E o paciente que toma os antiagregantes e os anticoagulantes, você orientar que ele suspenda uns 3, 4 dias antes e sempre consultando o médico assistente dele. Isso é super importante. Bom, pois bem, por que que eu falo então, no dia seguinte, é super importante que alguém da clínica, do consultório, ligue para o paciente, para perguntar se ele está bem, se ele sente algum desconforto. Você mesma pode ligar ou a sua secretária pode ligar, porque muitas vezes você vai fazer o diagnóstico de uma complicação, que às vezes nem o paciente ele se dá conta de que ele está na vigência de uma complicação, né. E se você faz uma cirurgia, por exemplo, numa sexta-feira, é importante que o paciente tenha uma via de comunicação com a clínica, com o consultório, com alguém da equipe, ou com você, ou com a secretária,
Porque imagina que você opera ele na sexta-feira, no sábado ele acorda com essa complicação, ou um sangramento ativo, ou um hematoma expansivo, ele vai acabar indo no pronto-socorro. Muitas vezes ele chega lá no pronto-socorro e o médico que está lá também não está preparado para atender. Muitas vezes é um clínico que não tem experiência cirúrgica, então muitas vezes também não vai saber resolver o problema, tá? Então, é super importante que o paciente tenha um meio de contato, uma forma de se comunicar com alguém do consultório, tá? Isso tudo vai te evitar uma grande dor de cabeça, porque você imagina que o paciente no sábado acorda com esse sangramento ativo, com esse hematoma desconfortável, e daí ele tenta comunicação com o consultório, liga no teu consultório, ninguém atende, ele não tem o seu contato. Ele vai ao pronto-socorro, o médico não sabe resolver o problema, né? Olha, a Regina está perguntando, e paciente com trombofilia, por exemplo, já teve experiência em relação à complicação no pós? Não, trombofilia não, não tive problemas nesse sentido não. O risco maior, Regina, é para paciente para cirurgias maiores, né. Então, por exemplo, eu sempre peço para o hematologista avaliar se a paciente pode fazer, por exemplo, uma mamoplastia redutora, uma abdominoplastia, que são cirurgias muito extensas, tá. Agora para a cirurgia dermatológica não, não seria um problema isso, tá bem? A não ser que ele tenha um problema muito grave, muito sério. Mas você pode pedir também uma avaliação do hematologista que acompanha o paciente, tá bom? Pois bem, então, essa é uma coisa importante. No dia seguinte, alguém ligar para o paciente. E você sabe que isso é super importante para você agregar valor aos seus atendimentos. Sabe por quê? Porque ninguém liga para o paciente, ninguém telefona. Então, quando eu falo do meu curso, dos meus cursos, né? Eu tenho o curso online de cirurgia dermatológica 5K. O que que é 5K? Você faturar 5K em uma cirurgia dermatológica. Só que, para você ter um faturamento adequado, você tem que oferecer valor. O paciente tem que perceber valor do seu atendimento, do seu tratamento. Porque ninguém vai pagar caro por um tratamento que não tenha valor algum, né? E uma das formas de você agregar valor ao seu atendimento, não só na cirurgia dermatológica, mas também nos procedimentos estéticos, qualquer outro, é alguém ligar para o paciente no dia seguinte. Sabe por quê? Porque ninguém faz isso, entende? Então, muitos têm receio de ter contato com o paciente, de repente achar que o paciente vai ficar um pouco mais à vontade nesse sentido. Não, muito pelo contrário, o paciente fica super grato e muito surpreso, porque nunca ninguém ligou para ele no dia seguinte. E você ligando para ele, você pode fazer o diagnóstico de alguma complicação, né? Ele vai te dizer: "Doutora, eu estou sangrando desde que eu saí da clínica". Ou: "Doutora, eu estou sentindo um caroço e é endurecido, ele é latejante, eu sinto muita dor, um desconforto". Então você já pede para o paciente voltar. Então, se você no final de semana você não tem essa disponibilidade para atender uma urgência, então é melhor que você não faça uma cirurgia dermatológica no final de semana, na sexta-feira, por exemplo. Então faça antes disso, né? Faça na segunda, na terça, na quarta, porque se o paciente você opera na quarta, o paciente tem uma complicação, você ainda tem quinta e sexta para examiná-lo, né? Para revê-lo. Então é super importante. Quem faz procedimento, pensar no pós. É igual uma pós-venda mesmo, né? Mesma coisa você compra um carro. Daí você tem problema com o carro, você liga na concessionária, ninguém te atende, ninguém te dá um feedback, ninguém te dá um retorno. Então é muito ruim. A doutora Vitória está perguntando se eu sempre passo anti-inflamatório. Você pode usar anti-inflamatório. Eu não gosto muito de anti-inflamatório, porque às vezes o paciente fica tomando muito tempo, sabe? E depois aí eu tenho receio que ele faça alguma lesão gástrica. Então, por conta disso, como sou cirurgião, né, sou cirurgião plástico, eu tenho receio do paciente tomar e fazer alguma lesão gástrica, pode fazer uma gastrite, uma úlcera, até uma HDL, uma hemorragia digestiva alta, então eu tenho um pouco de receio, não prescrevo anti-inflamatório. Nas cirurgias dermatológicas, no geral, você consegue resolver com paracetamol, tá? Com Tilenol, você resolve bem as dores do pós-operatório. Só quando é uma cirurgia maior, por exemplo, você faz uma ressecção de uma lesão no couro cabeludo, uma ressecção um pouco maior, o couro cabeludo ele é muito sensível. Então, quando você dá o ponto, faz a sutura e aquilo fica um pouco tenso, é doloroso para o paciente. Aí só o paracetamol eu acho que não resolve. Aí eu prefiro usar uma dipirona. Embora os dermatologistas não gostem muito da dipirona, por causa das lesões, né,
as farmacodemias causadas pela dipirona, mas eu gosto de usar alisador, por exemplo, porque ele tem um pouco de um sedativo junto e fica mais confortável para o paciente, né. Então, eu gosto de usar paracetamol, acho que vai bem com tudo. Se não, uso dipirona, que é um pouquinho mais potente, e se for uma cirurgia maior, eu faço alisador de 8 em 8 horas, tá. Bom, então voltando aqui, ó, você como que vai se manifestar então essa complicação, o sangramento no pós-operatório? Então, ela vai se manifestar de 2 formas, né, ou um sangramento ativo mesmo, então você vai ver aquele sangramento exuberante, né, um sangue vermelho rutilante mesmo, então significa que ali tem uma artéria aberta, né. A Vitória está perguntando de cicatrizante. Sim, vou falar para você depois aqui no final. Eu uso sim cicatrizante, mas não no pós-operatório imediato, tá. Porque no pós-imediato, você qualquer coisa que você aplique ali na cicatriz, na incisão, pode infectar. Então, eu não uso agora no início, eu uso só depois, tá? Depois que não há mais risco de infecção. Então, lá pelo 20º ou 30º dia, eu uso sim alguns, cicatrizantes. Mas depois eu falo para você, na verdade não é nem cicatrizante, é alguma coisa para melhorar a qualidade da cicatriz. Cicatrizante mesmo eu uso quando você vai deixar a ferida aberta ou o paciente faz alguma infecção, daí eu uso sim, uma pomada com um debridante químico e um antibiótico, tá. Contar para vocês uma história nessa questão, então como eu estava falando, ela vai se ma o essa complicação, o sangramento, vai se manifestar de 2 formas, um sangramento ativo, então vai sair aquele sangue vermelho rutilante mesmo, é um sangramento arterial. Então existe ali uma artéria que está sangrando, um sangramento ativo. Você vai ter que fazer alguma coisa, né. Obrigatoriamente você vai ter que colocar o paciente na mesa, abrir a cirurgia e revisar a hemostasia. Então, provavelmente, houve uma falha técnica na hemostasia. Ou, às vezes, o próprio paciente pode ter feito um movimento brusco, ou bateu ali o local e pode ter destamponado alguma artéria que você, por acaso, tivesse ali feito a hemostasia. Então, você cauterizou o vaso, uma artéria que estivesse sangrando, e depois o paciente bateu ali, sei lá, fez um movimento brusco, aquele tamponamento, né, que você queimou, destamponou e a artéria começou a sangrar, tá? Então, vai se manifestar essa hemorragia, esse sangramento dessas 2 formas, ou esse sangramento vermelho rutilante, que é um sangramento arterial, ou o paciente vai fazer esse hematoma expansivo, né. Então ele vai sentir que o local ficou muito abaulado, muito endurecido a palpação, muitas vezes é doloroso, muitas vezes ele sente que o local lateja, porque ali há um sangramento ativo que está sendo contido, né. Então aquilo há uma pressão, né, a própria pressão do sangramento ali causa um certo desconforto e uma certa dor. Então, vai ser então dessas 2 formas que o paciente vai te procurar. Bom, o paciente voltou com esse sangramento ativo, a primeira coisa que você tem, não só no sangramento ativo, mas também nesse hematoma expansivo, a primeira suspeita, o paciente pode estar fazendo uma crise hipertensiva. Então você mede a PA, e aí se precisar você medica o paciente, ou o paciente vai direto para o pronto-socorro, né, e ele pode se tratar lá do hematoma, mas é melhor que você resolva no teu consultório. Então, quando o paciente te liga e diz que está tendo esse tipo de complicação, a primeira pergunta que você deve fazer para ele é: "Você tomou o remédio da pressão direitinho? Está tomando?". Às vezes o paciente fala: doutora, depois que eu fiz a cirurgia eu não tomei mais". Ou o paciente não toma mesmo. Tem muito paciente que não toma medicação regularmente, né, o que é muito ruim. E outro detalhe, então, por exemplo, os antiagregantes plaquetários, né, o AS, o anticoagulante que o paciente tem que tomar por vezes, eu peço para ele ainda não tomar por 2 ou 3 dias no pós-operatório. Então vai acabar totalizando uns 7 dias, porque ele vai parar de tomar medicação 3, 4 dias antes e vai ficar mais uns 3, 4 dias depois sem tomar medicação. Por quê? Se ele faz a cirurgia hoje e já volta a tomar o AS, por exemplo, ele vai voltar a sangrar, né. Então, é importante que depois da cirurgia você oriente que ele também não volte a tomar a medicação, o antiagregante plaquetário já de início, tá, que ele espere e aguarde aí uns 2, 3 dias. Bom, o paciente chegou, você mediu a pressão está ótima, está tudo bem, ele está tomando o remédio da pressão direitinho, ele não tomou o AS, está tudo ok.
mas ele está com aquele sangramento ativo. Você vai ter que deitar o paciente na mesa, anestesiá-lo novamente e abrir os pontos e revisar a hemostasia. Provavelmente vai ter ali alguma artéria no sangramento ativo. Então, você precisa revisar essa hemostasia, tá? Isso é muito importante. Bom, quando é um hematoma, por exemplo, só o paciente sente só aquele abaulamento. Às vezes não tem muito desconforto, não tem muita dor. Você palpa, e você sente que está aquele calombo endurecido no local. Uma coisa que você pode, então, de início fazer é pegar uma agulha 40 por 12, sabe aquela agulha cor-de-rosa? Você vai colocar, então, dentro da incisão, pela incisão. Você não vai furar o paciente novamente, porque ele vai sentir dor. Então, você introduz a agulha 40 por 12 pela incisão, né, com conectada numa seringa de 5, por exemplo, e você aspira. E aí tenta esvaziar esse hematoma dessa forma. Se por acaso o hematoma não vier, você aspira, tenta aspirar e não vem. Você certifique se a agulha não está entupida, né? Você vai empurrar o êmbolo novamente, você vai ver que a agulha não está entupida, porque o ar sai normalmente. Você vai de novo introduzir, vai tentar aspirar. Se ele não vem, aquele coágulo, é porque o coágulo já está em organização. Na verdade, aquele sangue já está coagulado, por isso que ele não vem. Mas normalmente, às vezes, você consegue. Então você coloca a agulha, você aspira e você consegue esvaziar o hematoma totalmente. Então você deve esvaziá-lo. Por quê? Porque esse hematoma acumulado ali vai favorecer a infecção, não é? Então você deve esvaziá-lo. Se ele não vem pela agulha, você não consegue aspirá-lo, então aí você tem que abrir os pontos e remover os coágulos aos pedaços. Você usa uma pinça Kelly e vai removendo aos pedaços esse coágulo. E procure lá o vaso que esteja sangrando, tá? Normalmente tem um vaso ali com sangramento ativo. E você faz a hemostasia, sempre tomando cuidado para não queimar a borda da ferida. Você vai ali, pega o vaso com a pinça Kelly, né, o Kelly mosquito, faz a cauterização, tá? E sempre muito cuidado para não queimar a borda. Por que que eu digo isso? Porque às vezes você vai ali fazer a cauterização no meio, mas você encosta aqui na borda da ferida o bisturi elétrico, e aí você cauteriza toda a borda da ferida. E aí dificulta o processo de cicatrização. Vou contar aqui para vocês uma história. Quando eu estava na residência, né, eu dei aula na residência de dermatologia do Hospital Padre Bento de Guarulhos, que é um serviço SUS de São Paulo, e lá eu fui professor durante 25 anos. Então, para vocês verem que não é uma coisa muito comum de acontecer. Quando você faz a hemostasia de forma adequada, não é muito comum, não é muito frequente esse tipo de sangramento, tá? Tanto que eu tenho, assim, poucas lembranças de pacientes que tiveram que ser reoperados ou que a gente tivesse que voltar, que a gente tenha que voltar para o hospital. Mas eu me lembro direitinho de um moço, de um senhor, de aproximadamente 50 anos. Nós tiramos um vaso bem grande, fizemos um fuso, assim, uma incisão grande. Durante a cirurgia sangrava um pouco, ele tinha leucemia, então provavelmente ele já tinha ali alteração da crase sanguínea, né? Então ele devia ter ali uma plaquetopenia, provavelmente. Então nós tiramos o vaso aqui, fizemos um fuso, uma incisão grande, fizemos uma hemostasia bem adequada, mas aí o que que aconteceu? À noite, o paciente voltou lá no hospital do SUS, né, pronto-socorro, ele voltou para o pronto-socorro e o plantonista me ligou: "O doutor Ed, o paciente está aqui sangrando bastante". Bom, daí eu voltei para o hospital, eu chamei os residentes para que a gente voltasse, nós levamos o paciente para o centro cirúrgico e tivemos que reabordar. De fato, ele tinha um sangramento difuso, né, nós abrimos a incisão, refizemos a hemostasia, mas aquilo babava muito. Então, provavelmente por causa da leucemia, né. E a gente teve que fazer um curativo compressivo. Mas como que a gente ia fazer um curativo compressivo na região cervical, né? Porque você vai fazer um curativo compressivo no pescoço, você vai estrangular o paciente, mas não teve muito jeito. Então, mesmo fazendo a hemostasia, refazendo a sutura, tudo direitinho, ele continuava com uma certa babação. Então, o que que nós fizemos? Fizemos um curativo compressivo. E como que é o curativo compressivo? Depois vocês vão olhar, eu tenho vídeos aí nas redes sociais todas, né? Tem no YouTube, tem no Facebook, no Instagram. Aliás, vou convidá-los para que vocês me sigam no YouTube. A página lá é Dr. Ed Wilson Mossó, e lá tem muito conteúdo de cirurgia dermatológica. Tem o Facebook, que é cursos de cirurgia dermatológica.
E aqui no Instagram também tem um vídeo, provavelmente, em que eu explico sobre o curativo compressivo, como fazer. Então, o curativo compressivo é aquele curativo que por si só ele fica comprimindo o local. Não é um curativo que você vai comprimir. A hora que você tira a sua mão, ele deixa de ser compressivo, né. Então você vai fazer ali um curativo mais alto, então você pode usar aqui no pescoço a gente usou uma compressa mesmo, né, mas se você está com uma lesão no dorso, mesmo no rosto, você vai pegar uma gaze, vai dobrar sobre ela mesma, vai fazer um charutinho. Depois você vai dobrando, esse charutinho de forma que fique alto, assim, um bolinho alto. Então o curativo compressivo é um curativo alto. Quando você coloca ali no local, coloca o micropore, ele afunda e fica comprimindo. Então, mesmo que você tire sua mão, o curativo permanece comprimindo o local. Então, isso é um curativo compressivo. E aqui nós fizemos da mesma forma. Colocamos aqui um chumaço mais alto de compressa e enfaixamos o pescoço dele, né, deixando de forma firme, mas que não estrangulasse o paciente. E aí, no dia seguinte, quando a gente passou visita, ele estava ótimo, né. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, mas só para falar para vocês que não é uma coisa tão comum, tão frequente. Um outro caso que eu me lembro acho que só desses 2 casos, nesses 25 anos. Então, para vocês verem como que a hemostasia bem executada, ela evita uma série de complicações, né. Porque esse sangramento que vai fazer a hemorragia, obviamente, o paciente perder sangue ou o hematoma, o grande problema é que depois o paciente pode evoluir com infecção, porque esse sangue represado ali no local, esse hematoma, pode se contaminar, né, e pode infectar a cirurgia. Então esse também é um grande problema. E aí infecta, faz a deiscência, e daí vai fazer aquela cicatriz horrível, vai ficar tudo aberto. Então, por isso que é importante, então, a hemostasia bem executada desde o início, né, para você evitar lá a complicação inicial que vai ser o sangramento, com hematoma, e depois a infecção, deiscência e tudo mais. E sempre que você tem um hematoma ou um sangramento ou esse tipo de complicação, é importante você entrar com antibiótico terapia, tá? Então, o que que eu costumo usar? Você pode usar uma cefadroxila de 500 miligramas, 2 vezes de 12 em 12 horas, durante 7 dias, tá? Então, se você tiver um hematoma ou um sangramento, você tiver que reabordar uma cirurgia, é melhor que você entre, com antibiótico terapia profilática, né, para evitar uma infecção, porque é praticamente quase certo que aquilo vai infectar. Bom, eu vou contar então outro caso que eu me lembro. O primeiro foi esse do paciente com leucemia, que teve que voltar para o pronto-socorro. E um outro caso que eu me lembro foi um carcinoma base celular que nós tiramos aqui na asa nasal. Eu fiz um retalho nasogeniano de transposição. Então eu transpus daqui para cá, assim. E daí o paciente começou a ter um sangramento por ali, né. Ele voltou no dia seguinte, mas aí eu não estava no hospital, então foi um outro colega que atendeu. E o que que aconteceu? Eles acharam que se eles ficassem comprimindo bastante ali, fosse resolver o problema. Então se você está vendo um sangramento ativo mesmo, um sangramento arterial, tá saindo ali um sangue vermelho rutilante, tem uma artéria ali sangrando, né, não vai adiantar, você vai precisar reabordar o paciente. Então, mas de início, o que que eles fizeram? Fizeram um curativo compressivo, ficaram comprimindo ali bastante tempo. O grande problema de você fazer isso é que você pode acabar, causando uma isquemia ali do retalho, né, porque o retalho foi transposto daqui para cá. Então, de fato, esse retalho evoluiu com um pouco de isquemia e ele sofreu uma necrose na sua porção mais distal aqui, ó. Depois a gente conseguiu resolver, fizemos o debridamento e tudo resolveu, foi tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem uma complicação como hematoma ou um sangramento ativo, o tratamento é revisão da hemostasia. Então você deve abrir os pontos e refazer a hemostasia desse paciente, tá? Então, quais as dicas que eu daria para você evitar então ter hemorragias, hematomas nos seus pós-operatórios? Então, eu sempre falava para os meus residentes, falo para os meus alunos do hands-on, e mesmo quem faz o meu curso online, nos vídeos das cirurgias eu sempre falo que a gente tem que ter mãos de fada, né? Porque o paciente ele sente o peso da sua mão. Então a gente não deve apoiar o nosso corpo, a nossa mão sobre o paciente, porque ele sente aquele peso. Então sempre digo, mãos de fada. E isso serve também no trato com os tecidos, né? Seja delicado.
com os tecidos, tenha delicadeza no trato com os tecidos, porque isso tudo vai refletir nos seus resultados. Então, se você tem a mão mais leve, se você manipula com delicadeza os tecidos, você vai ter um índice menor de complicações. E o contrário também é verdadeiro. Se você traciona, pinça, fica pinçando lá o tecido, faz grandes descolamentos, né, fica fazendo tração tecidual. É óbvio que você vai acabar tendo resultados piores, né, você vai ter uma chance maior de sangramento mesmo, né. Então, eu vejo que muitos médicos que trabalham com cirurgia dermatológica me perguntam: "Ah, você faz um descolamento aí, doutor, o senhor descola muito, como que é?" Eu sempre assim, eu uso sempre uma técnica mais atraumática possível. Quanto maior a manipulação tecidual, quanto mais pinçamentos, quanto mais tração tecidual, quanto mais descolamentos, quanto mais, eh, você manipula ali o tecido, maior a chance de você complicar, de você ter uma complicação, que vai desde o sangramento para necroses, infecções, deiscências e por aí vai. Então, para você ter bons resultados, começa lá no começo, na técnica que você usa, na técnica cirúrgica que você utiliza, tá. Então, para você evitar também o sangramento, evite então essa história de ficar, por exemplo, cisto epidérmico, depois vocês vão ver como que eu faço, eu vou gravar uma live só sobre cisto epidérmico, que é uma grande dificuldade, eu vejo, de quem trabalha com cirurgia dermatológica, para fazer a cirurgia do cisto epidérmico, né, porque tem muito medo de de romper o cisto, e aí depois não consegue ver a cápsula, e é importante tirar a cápsula toda para evitar uma recidiva, né. Então, eu vejo que muitos fazem quando vão tirar um cisto, por exemplo, descolam com tesoura, com Kelly e faz aquela coisa, né. Daí quando tira, sangra para chuchu, tanto que eu ouço muitos médicos falarem nos meus vídeos, nos meus cursos, nas minhas aulas, assim: "Doutor, mas como que é a tua cirurgia? Não sangra nada, né, tão limpinha, quase não sangra". Justamente por isso. Então, justamente por isso, porque se você faz uma manipulação tecidual exagerada, exacerbada, obviamente que vai sangrar muito. E aí você vai fazer a hemostasia ali no local, vai ser muito mais dificultosa, muito mais difícil a hemostasia. Então, se você evita essa manipulação, depois vocês vão ver lá como que eu faço a cirurgia de cisto. Tem vários vídeos meus nas redes sociais. Então eu vou descascando como uma laranja mesmo, eu vou tirando bem rente ao cisto. Então eu não fico causando lesão nos tecidos adjacentes. Então dessa forma a cirurgia sangra muito pouco, né, então um dos cuidados é esse, uma técnica atraumática, evite manipulação do tecido, você ficar tracionando muito, coisas assim, tá, evite. Pinçamentos, descolamentos, eh pontos muito grosseiros, tracionar o tecido, porque o paciente também sente isso. Quando o paciente fala: "Ah, eu gosto de ir na doutora, porque lá eu não sinto, a mão dela é tão leve, já na outra doutora que eu vou, ela puxa tudo, eu sinto muita dor, até durante a cirurgia". Então é justamente isso, a gente tem que treinar a mão leve, né, as mãos de fada, como a gente sempre fala. Bom, uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, você tirou um cisto epidérmico no dorso ou um lipoma, algo assim. E, às vezes, fica um espaço morto ali. Então, frequentemente me perguntam: "Doutor, o senhor dá um ponto ali, ponto interno?" Sempre me perguntam: "O senhor faz ponto interno ali?" A Carol também entrou. A Carol foi minha residente no Padre Bem. Bom, eh, o doutor faz ponto interno? Então é o seguinte, eu nem sei, é muito raro de eu fazer ponto interno. Geralmente, quando eu tiro um cisto, um lipoma muito grande, que ficou ali um espaço morto muito grande, eu dou ali um ponto interno. Mas o ponto interno eu gosto de fazer com fio absorvível. Então usou o Catigu, mas é importante que se o espaço for muito grande, o fio de Catigu ele é absorvido em 7 dias. Então ele não vai ter força têncil para manter aquilo fechado. Em 7 dias ele é absorvido e aquele espaço morto vai se restabelecer. Então, ou uso o Vicryl, que é o fio multifilamentar, né, trançado, ele tem uma absorção mais demorada, de aproximadamente 30 dias. Ou fio de Monocril, que é um fio monofilamentar, ele é absorvível também de longa duração, 30 dias. A grande desvantagem é que esses fios são muito caros, né, então, se você for fazer uma cirurgia pelo convênio, o honorário que o convênio vai te pagar não vai cobrir nem o fio que você vai usar. Então, eu não gosto de usar ponto interno com fio de nylon,
tá? Por quê? Porque o fio de nylon, ele não é absorvível e muitas vezes fica fazendo um granuloma de corpo estranho, tá? Então, por isso eu não uso fio de nylon. Eu evito fazer com fio de nylon ponto interno. E porque o paciente depois ele fica retornando. Ah, doutor, por favor, retire esse ponto. Todo mês ele volta com um ponto que o corpo vai eliminando. Então, eu não gosto de dar ponto interno com fio inabsorvível. Então, geralmente eu uso esses fios absorvíveis que eu falei para vocês, o Vicryl ou o Monocryl, tá? Bom, deixa eu me ver aqui. Vocês não têm perguntas para fazer, gente? Podem perguntar. O que que vocês estão achando da live? Olha, então vamos lá. Vou fazer aqui um resumo mais ou menos do que a gente falou. É super importante, então, para você evitar uma complicação. A complicação a mais frequente é o sangramento ou hematoma. Então, desde o cuidado pré-operatório, né? O paciente usa anticoagulante, usa AS, então você tem que suspender essa medicação. Obrigado, Regina. Obrigado, Graciela. Elas estão gostando. A, a doutora Bru, acho que é Bruna, né? Também chegou a Larissa. Obrigado, Larissa. Obrigado. Essa semana, aproveitem, eu vou fazer uma maratona de lives nas 2 próximas semanas. Essa semana e a próxima, viu? Hoje mesmo eu fiz uma live falando sobre rede social com a doutora Valquíria de Uberlândia. Ela é dermatologista lá em Uberlândia. E quem de vocês quiser participar numa live comigo, é só mandar um direct para mim, a gente marca uma data, tá? Eu vou gostar muito. Então, então vamos lá resumir. Para você evitar complicações, é fundamental, então, o cuidado desde o pré-operatório. Então, você vê se o paciente está tomando a medicação direitinho, os antipertensivos. Olha, a Marina, professor Ed, alguma dica para boas margens cirúrgicas profundas? Ah, vou falar já. Olha, o Pedro também chegou. Mas, enfim, eu vou falar depois dessa margem profunda, tá? Deixa eu anotar aqui. Ó, então, assim, para você evitar complicações, o cuidado pré-operatório é fundamental. Então, o paciente toma remédio da pressão, tem que tomar direitinho, você orienta direitinho. Inclusive, no dia da cirurgia, ele deve tomar. Suspende o AS 3 dias antes e também uns 2 dias depois não pode tomar também. No dia da cirurgia, mede a pressão. Se estiver em crise hipertensiva, se a pressão estiver muito alta, ele tem que ir para o pronto-socorro e você suspende a cirurgia. Se a pressão não estiver tão alta, ele pode tomar o antipertensivo que ele está acostumado e você aguarda para ver se a pressão melhorou para poder fazer a cirurgia. Na vigência de uma hipertensão, uma crise hipertensiva, se você operar, a cirurgia vai sangrar demais e é arriscado para o paciente também, né? Porque ele pode fazer um AVC, um IAM, então você não deve operar o paciente na vigência de uma crise hipertensiva. Bom, então, o paciente está tudo bem, não toma medicação, tomou o remédio da pressão direitinho, a pressão está boa, suspendeu o AS, aí você faz a cirurgia. No dia seguinte, alguém liga para o paciente, ou você mesma liga, ou a sua secretária, seus assistentes, alguém liga para o paciente. Se você não tem condições de atender esse paciente no final de semana, no sábado, por exemplo, domingo, então evite de operar na sexta, porque se ele tiver uma complicação no sábado, quem vai cuidar dele? Quem vai atender? Não é? E muitas vezes ele vai procurar um pronto-socorro e o pronto-socorro não vai saber resolver o problema dele, então vai ficar muito pior a situação, tá? Então, como que eu faço? Eu evito fazer cirurgias grandes na sexta-feira, prefiro fazer durante a semana, porque no dia seguinte o paciente pode voltar na clínica, ou no dia seguinte nós ligamos. E outro detalhe que eu falei para vocês, liguem para o paciente no dia seguinte, qualquer procedimento. Na minha clínica, por exemplo, o paciente fez botox, preenchimento, a secretária liga no dia seguinte para saber se o paciente está bem. Se for uma cirurgia maior, eu ligo, alguém da minha equipe liga. Isso agrega muito valor ao seu atendimento, sabe por quê? Como eu falei no começo, ninguém faz isso. Nenhum médico liga para o paciente. Se você for o primeiro médico que liga para o paciente para saber se ele está bem, você não tem noção do valor que você agregou ao seu atendimento, né? E fora essa questão de agregar valor, você pode fazer o diagnóstico de uma complicação. Então, às vezes, o paciente está na vigência de uma complicação e ele não sabe. E muitas vezes ele vai voltar no seu retorno que você marcou para ele daí uma semana e ele pode chegar lá já com um quadro, por exemplo, de necrose da pele, por exemplo, porque ficou ali um hematoma, ou já na vigência de uma infecção, porque o hematoma pode infectar, né? Então, é super importante a questão do pós, que eu falo do pós-venda.
né, igual como eu falei lá, comprou um carro, você teve problema no carro, você liga na concessionária, ninguém atende, ninguém te dá um feedback, ninguém te ajuda, então como que é o pós-venda? Como que é o pós-venda no seu consultório? Você já pensou parou pra pensar nisso? O paciente faz procedimento com você, alguém dá uma atenção para ele depois ou não? Então, isso é uma forma de você se diferenciar no mercado. Comece a fazer isso, você vai ver a diferença que vai dar. Bom, e o paciente voltou lá com a complicação e de fato ele está. Então, o sangramento, a hemorragia, na verdade o sangramento, né, pode se manifestar de duas formas. Esse sangramento ativo, você vai ver sangue vermelho rutilante, ou o hematoma expansivo, que é aquele abaulamento, o paciente sente dor e tudo. Então, você vai ter que abordar o paciente novamente. Então, você abre a incisão, vai ter que anestesiar e refaça a hemostasia, né? Cauterize, porque provavelmente vai ter uma artéria ali que provavelmente está sangrando. Então, você deve ir até ali fazer a hemostasia. Cuidado para não queimar a borda da ferida, como eu falei. Às vezes, então, você está cauterizando aqui assim e o vaso está aqui. Você tem que queimar aqui. Você está encostando na borda da ferida, queimando, né, na borda da ferida. Então, muito cuidado nesse sentido, tá? Bom, pois bem, aí você fez lá a cauterização, vai fazer a sutura, e você entra com antibiótico. O paciente teve complicação, é obrigatório você entrar com antibiótico, né? Então, prescreva uma cefadroxila, 500 miligramas de 12 em 12 horas, por 7 dias aproximadamente. E faça um curativo compressivo, né? O curativo compressivo é aquele curativo que comprime por si só, não é você que fica lá apertando. Na hora que você tira a mão, ele deixa de ser compressivo. Não, você tem que apertar e você tira, ele fica comprimido, porque ele afunda, né? Então, aquele curativo alto, quando você coloca o micropore, ele afunda, tá? E aí ele vai ficar comprimido, você deixa por 48 horas, né? E aí depois o paciente retira e provavelmente ele já não vai estar mais na vigência do sangramento, tá bom? Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre, que alguém me perguntou, sobre a pomada cicatrizante. Se eu uso alguma pomada cicatrizante no pós-operatório. Então, assim, por exemplo, se eu tiver uma ferida aberta, às vezes, por exemplo, eu tiro uma lesão e não dá para fechar totalmente. Então eu vou aproximando, eu até mostrei recentemente aqui no Instagram, uma lesão na orelha. Então eu tirei um vaso celular. Para eu fazer um retalho aqui nessa região, para eu fazer um retalho, um enxerto, haveria uma chance muito grande desse enxerto não ser integrado, né? Então o paciente vai perder esse enxerto. Seria muito ruim, muito desagradável para o paciente e para o médico. Imagina um enxerto que não integrou, né? Você depois tem que cuidar daquilo, fazer curativo, talvez enxertar novamente. Então, às vezes é melhor você fazer só uma aproximação, uma sutura, o quanto for possível, e depois evolui com cicatrização por segunda intenção. E aí, nessa situação, eu gosto de usar colagenase com cloranfenicol. Ela já tem um antibiótico e ela tem um debridante químico que vai removendo aquela fibrina que forma, né, que dificulta a cicatrização. Então, eu uso, sei lá, por 7, 10, 15 dias até cicatrizar totalmente, tá? Então, esse é um cicatrizante que eu uso. Agora, não sei se é isso que você me perguntou, ou se aqueles géis, sabe? Eu gosto de usar Contractubex gel para cicatriz, para que a cicatriz evolua de uma forma melhor, né? Para que ela não fique tão grosseira. Na verdade, assim, se o paciente tiver tendência a queloide, cicatriz hipertrófica, não vai adiantar muita coisa, viu? Esses esquematics, quelocote, esses contractubacks, na verdade, serve para o paciente fazer uma massagem, para mim funciona mais como emoliente. Se o paciente tiver tendência a queloide, cicatriz hipertrófica, aquilo vai crescer mesmo. Depois eu vou fazer uma live aqui falando sobre queloide e cicatriz hipertrófica e como eu trato, tá? Como que eu faço, qual a conduta que eu tenho para essas situações. Mas, enfim, você pode usar, então, depois de um mês, mais ou menos, 20, 30 dias, você pode usar esses géis todos, que é Locote, que é silicone, Schematics, que é silicone também, né, o Contractubex, que é um gel, mas se o paciente tiver tendência a queloide, não vai adiantar. Mas o importante é não aplicar esse tipo de gel ou creme no começo, nos primeiros 20 dias, porque a ferida ainda está aberta, não está totalmente cicatrizada e pode infectar a sua cirurgia, né? Então, é muito comum que vocês fiquem muito ansiosos, você fez um procedimento, daí você já quer começar a aplicar alguma coisa,
Eu conheço médicos que já começam a querer fazer laser, depois já querem aplicar alguma pomada, e às vezes nessa atitude um pouco intempestiva pode infectar a cirurgia. Aí faz a deiscência, aí começa toda aquela dor de cabeça. Então é importante também a gente esperar um pouco, ter paciência, sabe, com o processo biológico da cicatrização, para a gente não atropelar as coisas, né. Então, durante uns 20, 30 dias não passo nada, exceto se a ferida ficou aberta, aí uso colagenase com cloranfenicol. Caso contrário, não aplico nada não, tá. Só depois, para a cicatriz ficar melhor, depois de uns 30 dias posso usar esse tipo de gel. Em relação à margem profunda, o doutor Ubiratã também entrou, doutor Ubiratã, ele foi meu aluno do curso Hands-on de, se não me engano, de setembro. Ele trabalha lá no norte do país. Biratã, muito obrigado, viu, pela sua presença. Então, alguém perguntou aí sobre a margem profunda, como que eu faço, né? Eu montei, na verdade, um dos temas das lives vai ser sobre biselamento, que é super importante, ó, Biratã, tá? É super importante que você, quando você vai fazer a margem profunda para tirar, por exemplo, um CVC, que você não bisele, né, porque a nossa tendência da nossa mão é cortar assim, ó. Você pode ver, você pega a lâmina de bisturi, você tende a cortar assim, ó. Então, todo aluno que chega para mim, ou na residência, ou mesmo nos meus cursos hands-on, você empunha a lâmina de bisturi assim, o cabo, com a nossa mão assim, e você faz assim. Então, a lâmina corta desse jeito. Então, se você tem um vaso celular aqui no meio, olha só o que acontece, você tem que cortar assim. Porque se você cortar assim, a margem profunda, olha aqui o que está acontecendo, você está comendo a margem profunda. Então, há um risco. A Tamara disse que quer muito ir no hands-on. Será um prazer, viu, Tamara? Entre em contato pelo WhatsApp da clínica, tem aqui na bio do meu perfil, e você entra, fala com a minha secretária para você ficar na lista de espera, que a gente está com lista de espera para os cursos esse ano, tá? Mas vai ter vaga sim. Então você tem que fazer a margem profunda assim, depois que você faz. Então, o base celular, você tem que dar uma margem de 5 milímetros na extensão e 5 milímetros na profundidade. E depois é que você entra assim. Então, é muito comum que o aluno, ou ele corta desse jeito, e aí ele vai comprometer a margem profunda, ou ele já faz assim, ó, e está comprometendo a margem da mesma forma, tá? O Biratã está falando que ele recomenda o hands-on, para quem quer aperfeiçoar a cirurgia dermatológica. Sensacional. Obrigado, Biratã. Foi um prazer mesmo conhecer você. E eu acho que assim, o ensino para mim é a minha grande missão de vida. É realmente o que me realiza, né? Eu sou cirurgião plástico, eu tenho uma clínica que funciona muito bem na cirurgia plástica, mas eu acho que a grande missão minha de vida é o ensino mesmo. Porque eu vou até contar uma historinha para vocês. Por que que surgiram os cursos, né? Quando eu estava na residência lá, dando aula nesses 25 anos, sempre me surgiam convites para eu dar aula em outros serviços, né, mas eu nunca tinha tempo de ir lá dar aula. E depois que eu me aposentei, eu senti muita falta dos residentes e dos meus pacientes do SUS, né, porque na minha clínica eu só atendo particular. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a sentir muita falta de ensinar. Daí eu falei: "Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o curso na minha clínica, o hands-on", porque tanta gente me convidava antes para eu ir, eu não tinha tempo, então agora eu tenho um pouco mais de tempo, fiz o hands-on. E durante a pandemia, eu lancei o meu curso online, que também fez um grande sucesso e vendeu até na Europa. Então, eu acho que a minha grande missão é mesmo o ensino, né, o ensino da cirurgia dermatológica. Mas um dia eu vou contar para vocês a história, por que é que eu sou professor de cirurgia dermatológica. Talvez tenha aí também nos meus vídeos, algum vídeo que conte essa história. E às vezes vocês podem estar se perguntando, se ele é cirurgião plástico, por que que ele dá aula de cirurgia dermatológica, né? E é muito engraçado como que o destino me levou para esse caminho, né? Eu sempre ensinei cirurgia dermatológica desde o começo, quando eu terminei a residência. Eu levei sim a cirurgia plástica, eu tenho a minha clínica que vai muito bem na cirurgia plástica, e ao mesmo tempo eu sempre tive essa ligação com a dermatologia, o ensino da cirurgia dermatológica nesses 25 anos. Então, foi daí que um dia eu vou contar para vocês essa história, como que eu parei na cirurgia dermatológica, né, que é uma grande paixão minha, não só sim a cirurgia dermatológica, mas o ensino da cirurgia dermatológica. Bom, então
Eu já falei então do curativo compressivo, que vocês devem fazer então depois do curativo compressivo, entrar com antibiótico terapia. E eu acho que o que fica a lição é essa, né, a gente tem que sempre, estar disponível para os nossos pacientes, né. Então você precisa ligar para o paciente depois do seu procedimento, qualquer procedimento, pode ser um procedimento estético, procedimento cirúrgico, ligue para o paciente, pergunte se ele está bem. Às vezes você vai fazer o diagnóstico de uma complicação. E aí é melhor o paciente voltar precocemente do que voltar tardiamente, com uma complicação ainda pior, né. Não só o sangramento, mas de repente uma necrose, uma infecção, uma deiscência, né, e vai ser muito mais trabalhoso para você e um prejuízo muito maior para o paciente. Bom, eu vou então finalizar essa live. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que nessas 2 semanas agora para frente, eu vou fazer uma maratona de lives. Espero que vocês gostem. Eu preparei tudo com muito carinho. São algumas lives de mentoria, que eu convidei alguns médicos, alguns alunos meus, tanto residentes, ex-residentes, alunos do meu curso Hands-on, alunos do meu curso online, ou seguidores mesmo, alguns de vocês, provavelmente. Marina, obrigado, obrigado a todos. Eu que agradeço, Larissa. Então me acompanha, eu queria agradecer por vocês estarem aqui a essa hora, né, tão tarde já da noite, e contem comigo. Se vocês tiverem de dúvida, podem mandar um direct para mim, que eu vou ter o maior prazer em ajudar e responder, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.